Companheiros, bem-vindos ao canal. Como já viram no título, hoje temos a CF Moto NK450. O motor é um bicilíndrico de 450 cm3 com refrigeração líquida. De potência máxima contamos com cerca de 46 cavalos às 10.000 RPM. E como já agarraram na vossa calculadora e fizeram aí a conversão, portanto tem 34,5 kW, ou seja, é apta para carta A2. De binário ou de torque, como queiram chamar, temos 39,3 Nm às 7.750 RPM. Na suspensão, à frente contamos com uma forquilha invertida e atrás temos um monoamortecedor central. À frente temos um pneu 110/70 roda 17, atrás também temos roda 17 e é um 150/60. São ambos CST de alta performance. A travagem mais uma vez está a cargo da J. Joan e à frente temos um disco single de 320 mm. Atrás também é single disc de 220 mm. Também contamos com um depósito de 14 litros de capacidade. De peso contamos só com 165 kg, portanto levezinha. A altura do banco ao solo são 795 mm. Eu tenho 1,80 m e como podem ver, estou perfeitamente encaixado. Já sei, companheiros, querem é ver isto na estrada, não é? Também eu. Portanto, vamos já para test ride. Ora, companheiros, bora lá rolar com isto. Ligar aqui a ignição. Temos este cheque da CF Moto, já característico. Vamos lhe dar aqui. Olha este sonzinho. Não resisto. Pá, este escape é o escape de origem, meu. O curioso é que quando começa a rolar, quando começa a aquecer mais um bocadinho, fica cheio de pops and bangs. Pá, uma delícia. Ora, bora lá. Isto é terra, vamos aqui com cuidado. Pá, o que se nota logo ao sentar-se na moto, deixa-me lá fechar aqui a viseira. O que se nota logo ao sentar-se na moto é que isto dá uma facilidade de condução incrível. Porquê? É muito baixo, não é? 795 mm. Pá, eu que tenho 1,80 m, como viram ali atrás, assento perfeitamente os pés no chão. Pá, o que me dá logo aqui um nível de confiança muito grande, não é? Notar que excessos de confiança é que nunca podem ter, está bem, companheiros? Porque o excesso de confiança, olha, está verde e tudo. Aí apanhei um semáforo mesmo logo. Deixa lá virar o pisca para o outro lado. Vamos lá em direção ao Cascais. Como o sol, epá, está muito baixo ainda, se calhar vou ficar aqui em contraluz em algumas imagens nestas frontais. Peço-vos desde já desculpa por alguma coisa, mas não controlo o sol. Ainda não dá para controlar. Mas portanto estava eu a dizer que transmite bastante confiança porque é uma moto, epá, com o tamanho certo. Pelo menos para mim. É a posição de condução. Passamos já a essa fase. Epá, a posição de condução é mesmo de uma naked. Vais aqui um bocadinho mais dobrado. Pá, muito agradável, muito agradável. Eu gosto muito da posição de condução das naked, assim, um bocadinho mais fletido, sem ser aquela da super desportiva, não é? Em que, epá, que às vezes faz doer um bocadinho os pulsos, mas é agradável também. Agora vou ter que abrir aqui um bocadinho a viseira, que isto está a ficar um bocadinho embaciado. Portanto, companheiros, isto é uma naked, pá, que até agora me surpreendeu bastante, porque este motor com 450 cm3, pá, tem um pulmão engraçado, tem um pulmão muito engraçado. Isto começa a arrefecer aqui dentro, um gajo começa logo a gelar da cara. Agora vamos lá ver como é que ela se comporta aqui no empedrado. Pá, lá está, suspensão firme, como se quer, aqui numa naked, porque uma naked, pá, não tem como característica ter a suspensão muito molinha. São máquinas que se querem um bocadinho mais, com a suspensão um bocadinho mais rígida, mas passou ali no empedrado,
Epá, impecável, sendo que, como eu já disse várias vezes, cada vez que passo neste empedrado da nossa pista de testes, é que é um empedrado até bastante homogéneo, bastante, entre aspas, lisinho. Vamos aproveitar que isto está aqui meio fechado, só para ver como é que ela se comporta. Já abriu, tranquilo. É só para ver como é que ela se comportava aqui a galgar. Mas temos ali à frente possibilidade disso, só para ver a maleabilidade dela no fundo em percursos citadinos, em que às vezes precisamos de dar um jeitito para criar um bocadinho de mobilidade, não é? Muita atenção a todas as manobras que fazem. Continuo a dizer, companheiros, isto é um veículo de 2 rodas, portanto todo o cuidado é pouco, e temos realmente que fazer as coisas com muito tino, muita cabeça e muita certeza daquilo que estamos a fazer. Só para testar aqui, isto não é para fazerem, é só para eu testar, mas de facto, e ainda por cima, as pessoas são civilizadas, felizmente, deixaram aqui um espacito para podermos, com total confiança e total segurança, estarmos aqui a arranjar um bocadinho de mobilidade, sendo que, continuo a dizer, estou a fazer um teste, não é para vocês fazerem isto, está bem, companheiros? Isto continua aqui cheio de trânsito. Ora, vamos lá. Aqui dará para eu ir na boa. Já percebi que há aqui obras à frente. Portanto, é logo um bom teste, este pela manhã, de percebermos que ela se comporta. Se tens uma máquina destas, se estás à procura de saber se ela é boa para circular na cidade, é com certeza. E vais aqui em baixas super tranquilo. Ela tem em números redondos cerca de 40 Nm, portanto às 7.750, ou seja, em baixas consegues rodar punho e ela sair, sendo que se estás muito cá para baixo, se é às 7.750 é que atinges os 40 Nm, também não podes estar à espera de rodares e ela sair assim num grande disparo, não é? Sendo que há uma coisa curiosa nesta máquina. O Tiago da N-Motos, obrigado Tiago, és um espetáculo. Portanto, mais uma vez o Tiago aqui a ceder uma NK ao canal, uma CF Moto, tem sido incrível, obrigado Tiago. Mas o Tiago, uma coisa que me avisou logo é que isto não tem modos de potência. Paulo, vê lá, olha, não tem modos de potência, mas tenho a dizer ao Tiago que isto acaba por ter 2 modos de potência, que é quando levas o controle de tração ligado, vou abrir mais um bocadinho isto, ou quando levas o controle de tração desligado, porque a reação da máquina, sobretudo nos arranques, quando tens o controle de tração desligado, é uma diferença abismal, companheiros, abismal. Não estou a incentivar a desligar o controle de tração, porque, como vocês sabem, eu sou super apologista do controle de tração estar sempre ligado, porque é uma segurança, mas em situações em que queiram rolar de outra forma e que vejam que é perfeitamente seguro não ter o controle de tração ligado, experimentem, porque a máquina, se já é engraçada, torna-se ainda mais engraçada. Como já sabem, à frente vamos aí experimentar a travagem, vamos também experimentar a aceleração dela. Olha, até vamos aproveitar e experimentar a aceleração com e sem o controle de tração ligado. Passar só aqui estes. Portanto, já falei na firmeza da suspensão. Em relação ao banco, companheiros, é um banco bastante sólido, não é um banco fofinho.
até agora não me queixei, estou aqui num trajeto citadino, não vou numa viagem, com certeza que numa viagem isto ficaria um bocado mais agressivo para o meu rabiosque. Em relação ao pendura, viagens realmente muito curtas com o pendura, porque isto tem um triângulozinho lá atrás, muito rijo. Portanto, para pendura, companheiros, é mesmo só em casos pontuais é que levem aqui um pendura, porque é de facto rijo e muito pequeno o espaço para terem um pendura. Vou fechar novamente aqui a viseira. Tem uma coisa boa para o pendura, é que vai mais alto, porque ele tem aqui um alto, não sei se dá para ver aqui com a câmera 360, tem aqui uma parte mais alta, que é aqui com um encosto fixe, para vocês até se encostarem um bocadinho. Eu levo a mochila em cima desse suposto lugar para o pendura, o que me dá muito jeito. Olha, é lá passar aqui uma lomba, muito bem, boa reação, boa reação. A suspensão, embora seja rija, filtra bem. Não é aquela suspensão mais molinha, mas não senti absolutamente nada. Está super bem equilibrada. Para uma naked está perfeita. Voltando ao assunto do pendura, não massacrem o vosso pendura com uma grande viagem com isto, muito sinceramente. Porque cada máquina é feita com um propósito, e o propósito de certeza que não é andarem aqui com o pendura, é fazer grandes trajetos. Olha, passar aqui por um buraco, reagiu muito bem também. Enquanto que levo aqui este carro à frente e quando vamos aqui nesta parte mais a rolar, vou aproveitar para vos descrever aqui no fundo os comandos do guiador. Muito simples, como se quer também numa naked, que é pouca coisa para atrapalhar. Aqui tens o corte de corrente, aqui para dar ao start, portanto, ou seja, para cima fazes corte de corrente, para baixo dás ao start, aqui os 4 piscas, e basicamente deste lado está tudo. Um espelho com esta parte de saída, portanto vê-se muito bem, vejo 90% na boa. Portanto, o acelerador e o travão completamente regulável, e com uma facilidade de regulação incrível. Deste lado, portanto, buzina, pisca direita, pisca esquerda, desfaz sempre ao centro, e aqui é os comandos para navegarem neste display. E estes displays, como vocês já conhecem de outras CF Moto que estou aqui no canal, são super completos, não é? Super completos. Aqui não me falta descrever mais nada, portanto posso falar aqui no display. Nesta primeira configuração, aquela que vem logo aqui à vossa frente, eu vou só mudar aqui, vou em quarta, aqui quase a morrer. Portanto, aqui o conta-rotações, aqui o nível do fuel, deste lado a temperatura do motor, aqui está o odômetro, não é? Temperatura do ar, mudança engrenada, as horas, voltagem da bateria. Aqui vão ter uma série de indicações, inclusive, exato, faltava-me esta parte, eu sabia. Ou seja, aqui, metendo para fora, tens os máximos sempre ligados. Se estiveres nesta posição e fizeres só isto, tens o passe. Pronto, faltava-me isto. Falta sempre qualquer coisa. E a embreagem deslizante, que também é ela regulável. Pronto, o display tem aquelas conectividades que estamos habituados, que a CF Moto já nos habituou, com o espelhamento dos mapas, com tudo, e tem uma função de música. Podes ligar às tuas intercoms e estar sempre com a intercom ligada com o display. Uma série de coisas, como vocês já sabem e já é habitual no canal, vão ter isso tudo na rubrica do Tudo o que Precisas de Saber com o Tiago. Portanto, não vamos perder mais tempo com isso e vamos já começar por experimentar a travagem. Vamos aqui na casa dos 60. Portanto, os travões são J. Joan, como vocês já sabem. Estamos aqui nos 62, vamos travar a fundo. Isto estanca imediatamente. J. Joan é basicamente Brembo
portanto, tem nada que enganar, é aquela travagem, pá, à séria. Vamos ao travão de trás, aí está ele, travão de trás a funcionar como tem que funcionar, portanto, ou seja, não morde, porque no fundo está tudo lá à frente, não é? Portanto, quando travas com o da frente estanca, quando travas com o de trás vai-te abrandar e não vai ser aquela travagem tão eficaz, mas é uma travagem que dá muito jeito, e inclusive dá muito jeito de travarem com os dois bem doseados, que aí é que é uma travagem super eficaz. Epá, e quando andam com um pendura, utilizem muito o travão de trás, como eu já tenho dito, para não andarem sempre a levar cabeçadas do pendura cada vez que dão uma travadela, porque o da frente realmente faz com que o pendura ande com a cabeça para trás e para a frente. Nesta moto até podem travar mais que o da frente, porque vão andar pouco com pendura. Está visto, não é? Ora, vamos à aceleração. Impecável. Portanto, o que eu sinto é que não é aquele coice logo direto. Portanto, não te sentes quase puxado para trás, vais desenvolvendo mais, ela vai desenvolvendo, não é aquela agressividade do bora lá e ela solta-se logo, não, é muito progressiva, não é de disparo, mas é progressiva, o que vem aqui reforçar uma coisa muito importante, que é uma máquina muito virada para a carta A2, não é? E vamos supor que a carta A2 é alguém que está a iniciar. Se está a iniciar, também não convém ter motas com muito disparo, não é? Está ótima, está super equilibrada, gosto, embora tenha que vos referir que não fiquem a contar que isto tenha um disparo que de repente sai para aí fora. E ela está com o controle de tração ligado, eu vou já parar aí e vamos desligar. Agora vamos encostar aqui já à frente, completamente em segurança. Engraçado que aqui foi onde eu saí com o Dando Rider, grande abraço, saí com o Dando quando testei a Goldwing dele, já deve estar aí a aparecer aí neste lado o vídeo como sugestão para vocês verem. Portanto, vamos lá entrar aqui no menu. Vamos entrar em TCS, está on, carregando aqui off, ok, já está off. Portanto, vamos sair, andamos aqui neste botãozinho para trás, e já estamos aqui no ecrã principal. Deixa-me só ver aqui uma coisa, só por curiosidade. Settings, Music, Connect, Telephone, isto é informação, deve ser aqui nos settings. Estilo, pronto, aqui já começam a ver, tem aqui vários estilos, tem o clássico e o Concision. Concision é capaz de ser engraçado para esta segunda parte do test ride. Vamos lá dar um Enter, e agora se eu andar para trás, já temos aqui um display diferente. Portanto, levamos o controle de tração desligado, não é? E vamos lá experimentar aqui a bichinha. Pá, que giro, pá. Tem aqui a cena do menu. Será que isto é touch? Não. Não é touch. Pelo menos não me parece. Se é touch, não me parece. Pá, mas que giro isto, pá. Muito engraçado esta configuração. Aqui deve estar a querer dizer, aqui nesta luz cor de laranja, não sei se vocês conseguem ver o ângulo da câmera, que às vezes é muito largo, deve ser a dizer que o controle de tração está desligado. Ali o tipo um aviso, que é, tem cuidado, não te estiques, senão vais ao charco. Vamos lá experimentar já agora, em primeira. Portanto, companheiros, tudo aquilo que eu vos disse em termos de disparo há bocado, já se passa outra coisa sem o controle de tração ligado.
E era isto que eu, no fundo, queria dizer quando é como se tivesse dois modos de potência. Porque isto com o controle de tração desligado, companheiros, isto é uma máquina completamente diferente. Não tem nada a ver. É o dia para a noite. Eu vou só dar aqui outra aceleração. Pá, é outra máquina, não há hipótese. Continuo a dizer, é mais progressiva, sobretudo quando vais ali na casa dos 60 km/h. 60 km/h é aqui 4.100 rotações, mais coisa menos coisa. Portanto é mais progressiva, não é de disparo. No arranque fica com um disparo incrível. Lá está, porque o controle de tração tende a tirar muita potência, não é? Para vocês não conseguirem derrapar. Agora vamos lá com cuidado, que isto tem aqui areia. E vamos fazer aqui umas curvinhas, só para vocês verem a máquina a curvar, que acho que é essencial. Estão numa naked, é mesmo uma moto que se quer para curvar. Esta moto é muito leve, 165 kg, creio que é isso, ou 165 ou 168, mas anda à volta disso. E então isto dá para manobrar de uma forma que só visto. Ora vamos lá. Ela! Saída da curva com ressalto aqui de uma raiz de uma árvore e ela aguentou-se. Ora, imaginem que isto tinha a suspensão mais mole. Não sei se sairia da mesma forma. Ora vamos lá. Isto dá um gozo incrível, companheiros. Isto dá um gozo incrível. Ela, bicha. A posição de condução disto é uma delícia, mesmo uma delícia. Mesmo uma delícia, companheiros. Vamos lá. Isto dá. É um prazer andar nesta moto. Companheiro, vai testar esta moto. Antes de decidires na tua compra, testa, testa. Claro que se a tua intenção é andares com pendura a maior parte do tempo, ou que precises para andar com pendura, não é a boa opção, mas se queres a motinha, então se for para iniciar com carta A2, vai testar esta moto. Portanto, acho que não me falha nada. Uma coisa que eu não vos disse em relação à posição de condução, é que este depósito está desenhado de uma forma que vocês encaixam aqui as pernas e isto parece uma luva a entrar daquelas com a medida certa, não é? Em relação aos acabamentos, também não vos falei, isto é aqueles acabamentos que a CF Moto já vos habituou. É uma qualidade incrível, não há nada a dizer, não há nada a apontar. Defeitos que eu possa apontar a esta moto, não estou assim a ver assim nenhum gritante. Acho que isto não tem tomada USB aqui ao pé. Às vezes dá jeito para meteres aqui um smartphone com GPS ou assim uma cena, e isso de facto não tem. Eu acho que já tenho andado numas naked, já começa a ser uma característica, não percebo porque é que elas não têm tomada USB aqui ao pé. Eu acho que ela não tem, estou aqui a tentar espreitar, eu acho que não tem. Mas poderá ser um defeitozito. De resto, não vale a pena estar aqui a arranjar defeitos, porque não estou de facto a ver. Posso dizer que não tem porta-luvas, mas era estúpido numa naked não ter algum porta-luvas, não é? Que se está por uma scooter. Posso dizer que não tem proteção aerodinâmica, também é estúpido estar numa naked a dizer que não tem proteção aerodinâmica.
Pá, porque é assim mesmo, é isto, é uma naked. Portanto, companheiros, se é uma máquina que eu teria lá em casa, é pá, com certeza é uma máquina a considerar. Claro que para o tipo de utilização que eu faço das máquinas, epá, se calhar se fosse para uma naked, para mim, iria dentro destas CF Moto. Não vamos aqui estar a fazer distinção de marcas, estamos aqui hoje só estamos dentro da CF Moto. Dentro da CF Moto, para mim, a mais indicada seria a 800, pá, sem dúvida nenhuma. Como já sabem, a 800 também já está aqui no canal, lá está a aparecer agora aqui a sugestão, e para mim seria a 800. Mas, epá, para outro tipo de pilotos, se calhar com menos experiência ou com outro tipo de desejo, esta máquina, pá, aconselho-vos a irem testar. Portanto, companheiros, só me falta mesmo aqui aquela parte que é a mais importante delas todas, pá, que é os desejos do costume. Pá, desejo que sejas muito feliz, epá, porque isto é do caraço. É? Companheira, grande abraço, bora lá, siga lá, meu. Só mais uma curvinha antes de acabar o vídeo. Epa, fogo, lá vai. Isto a curvar é brutal, meu. Abração, companheiro.